Boa tarde, a paz do Senhor. Hoje é dia 18 de março de 2025, uma terça-feira, né? Quem vos fala aqui é a missionária Nadir Albano. Estamos começando mais um momento de João 3,30, que ele cresça, que eu diminua. Como de costume, vamos estar orando e logo em seguida vamos estar passando para a preciosa palavra do Senhor, amém? Aqui em São Paulo teve uma chuva agora à tarde, uma chuva, né? Gostosa, abençoada. Ainda eu falei assim, gente, eu fiquei observando a chuva um bom tempo. Eu falei assim, pra gente que mora em apartamento no alto é uma coisa, mas pra quem mora em lugar de risco, meu Deus do céu, uma tristeza, mas a chuva foi linda. Nossa, a glória de Deus. Meu Deus, meu Pai, em nome de Jesus, nessa hora entra na tua santa presença, pedindo perdão pelas minhas falhas, pelos meus pecados que são em número. Eu apresento o lar, a família, o ministério, os chamados, todos têm confiado na minha pessoa. Apresento também, meu Deus, a vida desse irmão, dessa irmã que vai estar do outro lado ouvindo a ministração dessa palavra. Que o Senhor possa estar alcançando, guardando, livrando, libertando, cortando o laço, quebrando o arco, desfazendo toda a obra das trevas. É que eu te peço, meu Deus, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém. Visita também, meu Deus, aquela irmã, aquele irmão, aquela mulher que não tem para que dar de alimento para os seus filhos, aquela mãe sola, aquele pai que está desempregado, aquela criança que está enferma, Deus, aquela criança que é molestada, que é abusada, aquela mulher que sofre cárcere privado junto com seus filhos, meu Deus, são tantas situações terríveis que só o Senhor, Pai, para intervir. Se o Senhor quiser intervir também, né? Porque ainda tem isso, né, Senhor? Que ainda tem que ser feita a sua vontade. Ajuda, Pai. Guarda as nossas crianças, cobre com teu sangue, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém? A palavra do Senhor hoje está em Levítico 8, tá? A gente está no livro de Levítico, né? A gente já leu o livro de Gênesis, depois a gente leu o Êxodo, agora a gente está em Levítico, né? E, como eu falei ontem, né? É um livro que a gente simplesmente lê, não tem muito para falar, tá? Porque os versículos por si já se fala, tá? E a gente só transmite aquilo que a palavra diz, tá? Não tem que inventar, é somente a palavra, tá bom? A ordenação de Arão e seus filhos. O Senhor disse a Moisés: traga Arão e seus filhos, suas vestes, o óleo da unção, o novilho para oferta pelo pecado, os 2 carneiros e o cesto de pães sem fermento. Meu Deus, meu Pai, em nome de Jesus, essa é a sua santa e preciosa palavra do momento João 3,30, que o Senhor cresça, que eu diminua. Deus, eu te peço, nessa hora que eu, a missionária Nadir Albano, não venha falar aquilo que eu quero, somente aquilo que tem para falar aos nossos corações nesse momento. Que eu sume e diminua, que o Senhor apareça, o Pai, o Filho e o Espírito Santo de Deus. Amém? Então, a gente já vê aqui na leitura já uma ordem de Deus, né? A ordem, ó, diz assim: o Senhor disse a Moisés: traga Arão e seus filhos, suas vestes, o óleo da unção, o novilho para oferta pelo pecado, os 2 carneiros e o cesto de pães sem fermento. E reúna toda a comunidade à entrada da tenda do encontro. Aí tinha isso, né? Eles ficavam sempre esperando ali Deus falar com eles na tenda do encontro. Quando Moisés entrava, sabia que alguma coisa Deus ia falar, tá? E Moisés fez como o Senhor lhe tinha ordenado, e a comunidade reuniu-se à entrada da tenda do concerto, ok? Então Moisés disse à comunidade: foi isto que o Senhor mandou fazer. E levou Arão e seus filhos à frente e mandou banhar-se com água, pois a túnica e Arão colocou-lhe o cinto e o manto e pôs sobre ele o colete sacerdotal. Olha só, dando autoridade ali de sacerdote para Arão, tá? Sacerdotal. Depois ele prendeu o manto sacerdotal com o cinturão e colocou também o peitoral, e nele pôs o urim e o tumim. E colocou o turbante na cabeça de Arão com lâmina de ouro, isto é, a coroa sagrada na frente do turbante, conforme o Senhor tinha ordenado, né? Então, Deus tinha dado essa honra, né? Honrando Arão. E aí, depois Moisés pegou o óleo da unção e ungiu o tabernáculo e tudo que nele havia. E assim os consagrou, ok? Aspergiu 7 vezes o óleo sobre o altar, ungindo o altar, e todos os seus utensílios e a bacia com seu suporte para consagrá-lo. Derramou o óleo da unção sobre a cabeça de Arão, para ungi-lo e consagrá-lo. Trouxe então os filhos de Arão à frente e vestiu, ó, os filhos de Arão também, ó. Trouxe então os filhos de Arão à frente e vestiu com suas túnicas e cinto, colocou gorros conforme o Senhor lhe havia ordenado. Então,
tinha, né, muito disso, né? É muito tremendo, né? Porque assim, a maneira como que Deus faz ali, né? Tudo foi ungido, né? Chamarão, veste ele. E assim, igreja, eu fico imaginando, né? Arão tendo que estar indo lá na frente. Deus falou pro povo: vai todo mundo pra frente ali da tenda, porque Moisés tem algo pra falar, né? E é Arão que vai ser o sacerdote, né? E é Arão que Deus escolheu. Mais pra frente a gente vê uma rebelião do povo, né? Então, é bem complicado, mas Deus, ele mostra ali, né, a sua grandeza ali, né, nas vestes sacerdotais ali, né, que Arão deveria estar usando enquanto ministrava ali para o povo. Era algo tremendo, igreja. Né? E o óleo da unção, né, esse óleo aqui, ele é ungido ali, ele é usado para ungir tudo ali, porque Deus havia separado para, né, para o sacerdote, tudo que o sacerdote tocasse, os objetos sagrados sacerdotais, teriam que ser todos objetos sagrados sacerdotais, e o sacerdote, tudo que pertencia ali, né, tinha, e os líderes ali tinha que ser ungido, tá? Tinha que ser ungido. Por quê? Porque assim o Senhor quis. Então, e aí tinha que banhar, se tinha que estar limpo, tinha todo um ritual, né? Eles se banhavam ainda na bacia de bronze, no pátio. Você sabe que eles poliam o bronze brilhava como se fosse espelho no dia de hoje. Naquela época não tinha vidro, não tinha espelho, então o bronze ele era polido, né? Aí põe o colete sacerdotal e tinha urim e turim, que era tipo lança-sorte, que foi mais nessa época, e algumas vezes, acho que mais pra frente a gente vai ver falar de urim e turim também. E aí põe nele uma coroa sagrada, nossa, mostrando ali, né, que Deus tinha separado ele, né? Então, dando honra para ele. Então a gente vê, não, e aí, né? Aí o óleo da unção na cabeça de Arão. Gente, é assim, é coisa de Deus, tá? Do jeito que ele quis. Não pergunte por quê, não sei. E aí a gente prossegue no 14. Em seguida, trouxe o novilho para oferta pelo pecado, e Arão e seus filhos puseram a mão sobre a cabeça do novilho, tá? E Moisés sacrificou o novilho com os dedos, põe um pouco do sangue em todas as pontas do altar para purificá-lo. Derramou o restante do sangue na base do altar e assim consagrou para fazer propriação por eles, né? Então, eu e você, a gente não precisa desse sangueiro mais, porque nós estamos na graça, né? Então, vem e põe as mãos, né? Senhor Deus, eu estou, né, reconhecendo, eu estou ungindo aqui a missionária Nadir como missionária, né? Apesar que tem gente que derrama óleo. Na unção onde eu fui ungida, na igreja, a igreja era do óleo. Mas tem igreja que é só impor as mãos. Por isso que eu falo assim, não impõe as mãos precipitadamente, tá? Tem muita gente que unge pessoas, chamam sem ter chamado. Moisés pegou também toda a gordura que cobre as vísceras, o lobo do fígado, dos rins, com a gordura que os cobre, e os queimou no altar. Mas o novilho com seu couro e a sua carne, o seu excremento, ele queimou fora do acampamento, conforme o Senhor lhe havia ordenado. Então tinha toda uma situação, todo um processo. Mandou trazer então o carneiro para o holocausto. Arão e seus filhos puseram a mão sobre a cabeça do carneiro. A seguir, Moisés sacrificou o carneiro, derramou sangue nos lados do altar. Depois cortou o carneiro em pedaços. Ó, então, igreja, era muito sangueiro, tá? Muita, olha, meu Deus do céu. Depois cortou o carneiro em pedaços, queimou a cabeça, os pedaços, a gordura, lavou as vísceras, as pernas, queimou o carneiro sobre o altar como holocausto, oferta de aroma agradável ao Senhor, oferta de aroma agradável ao Senhor, preparada no fogo, conforme o Senhor lhe havia ordenado. Igreja, é a oferta que Deus queria. Mas eu fico imaginando, meu Deus, que cheiro que não era daquela carne queimando ali. Meu Deus do céu, né? E hoje a gente só precisa orar, né? Nossa oração. Meu Deus, que é uma oferta agradável a Deus, né? Que é a oração. Então a gente é tão privilegiado, igreja. E às vezes a gente acaba perdendo muito tempo com coisas que não vai acrescentar nada na minha e na sua vida, né? Tem gente que fica brigando por causa de calça, de cabelo, de saia. Isso não acrescenta nada. Olha, eu vou te dizer. A seguir mandou trazer outro carneiro para a oferta da ordenação, e Arão e seus filhos colocaram as mãos sobre a cabeça do carneiro. Então tinha ainda o carneiro, né? O carneiro para a oferta da ordenação.
Moisés sacrificou o carneiro e pôs um pouco de sangue na ponta da orelha direita de Arão e no polegar da mão direita. Aqui, ó. O sangue da orelha na mão direita de Arão, no polegar da mão direita e no polegar dos seus pés direitos. Moisés também mandou que os filhos de Arão se aproximassem sobre cada um, pôs um pouco de sangue na ponta, né? Aqui, ó. Moisés, no 24. Moisés também mandou que os filhos de Arão se aproximassem sobre cada um, pôs um pouco do sangue na ponta da orelha direita, no polegar da mão direita e no polegar do pé direito e derramou o restante do sangue nos lados do altar. Isso foi porque Deus quis. Mas Jesus, ele foi moído pela mim e pelas tuas transgressões. A gente não precisa mais desse sangueiro. Graças a Deus por isso. Na igreja, a gente faz parte da graça. Sempre costumo dizer, esses livros, o Velho Testamento é um exemplo de quão difícil era para o homem tentar servir a Deus, né? E ele mesmo assim não conseguia. Tá? E era muito rígido, né? E a gente, na graça, a gente não consegue muitas vezes, né? E é tão simples hoje em dia a gente renunciar a nós mesmos, né? E é assim que nosso Senhor faz. Apanhou a gordura, a cauda gorda, toda a gordura que cobre as vísceras, o lóbulo, o fígado, os dois rins, a gordura que cobre a coxa direita. Então, dos cestos de pães sem fermento que estava perante o Senhor, apanhou um pão comum, outro feito com óleo e um pão fino. Apanhou 3 tipos de pães, tá? E os colocou sobre as porções de gordura sobre as coxas direitas. Pôs tudo nas mãos de Arão e seus filhos e moveu esses alimentos perante o Senhor como um gesto ritual de apresentação. Então tinha todo o ritual. Depois Moisés os pegou de volta das mãos deles e queimou tudo no altar como cinza de holocausto, como oferta de ordenação, preparada no fogo de aroma agradável ao Senhor. Moisés pegou também o peito, que era a sua própria porção do carneiro da ordenação, e o moveu perante o Senhor com um gesto ritual de apresentação, como o Senhor lhe havia ordenado, né? A seguir, pegou um pouco de óleo da unção e um pouco do sangue que estava no altar e os aspergiu sobre Arão e as suas vestes, ó igreja. E hoje nós nem precisamos dessas coisas, né? Porque o nosso sumo sacerdote Jesus Cristo já fez tudo isso por mim, por você. Que estava no altar e os aspergiu sobre Arão e as suas vestes, bem como sobre seus filhos e suas vestes. Assim consagrou Arão as suas vestes, seus filhos e suas vestes. Ó, glória a Deus! Moisés então disse a Arão e a seus filhos: cozinha a carne na entrada da tenda do encontro, onde deverão comer com o pão do cesto das ofertas. Ainda tinha essa cozinha, né? Na tenda do encontro. E Arão e seus filhos deverão comê-lo. Depois queime o restante da carne e do pão. Não saiam da entrada da tenda do encontro por 7 dias, até que se complete o dia da ordenação de vocês, pois essa cerimônia de ordenação durará 7 dias. Então, eles teriam que ficar 7 dias ali dentro da tenda do encontro, por 7 dias, tá? Até se completar o dia de ordenação, vocês, pois, essa cerimônia de vocês durarão 7 dias. O que se fez hoje foi ordenado pelo Senhor para fazer a propiciação por vocês. Vocês terão que permanecer dia e noite à entrada da tenda do encontro por 7 dias e obedecer às exigências do Senhor, para que não morra, pois isso me foi ordenado. Então, assim, Deus, igreja, a coisa era séria, viu? Olha, terão que permanecer, ó, na tenda do encontro, na frente, por 7 dias, para que não morra. Isso me ordenou o Senhor. Arão e seus filhos fizeram tudo o que o Senhor tinha ordenado por meio de Moisés. Então, igreja, você pensa que era fácil? Hã? Pensa que era fácil? Não era fácil, igreja, era difícil, né? No entanto, que nenhum homem conseguiu cumprir a lei, né? Então, assim, em vez de Jesus e cumprir a lei, Jesus o sacrifício perfeito, sacrifício vivo, né? E aí ele fala assim: eu vou para o Pai, mas eu vos deixarei o Consolador, Amanda Sudecomanai, né? Então, assim, Jesus, ele foi o sacrifício, aquele sangue dele aspergido na cruz ali, que foi espirrado ali, ó, por mim, por você. O sangue do sacrifício de Cristo na cruz, na igreja. Então, a gente vê que a graça é a grande misericórdia de Deus para com os homens pecadores. Então, assim, eu me sinto, assim, é muito grata, né, de poder ter sido alcançada pelo Senhor. E
Muitas vezes a gente sabe que somos falhos, nós oscilamos, mas a graça de Deus ela é perfeita. Quando a gente vem assim nos livros de Levítico, né, Deuteronômio, nesses livros assim, nos livros, né, nos 5 primeiros livros da Bíblia ali, a gente vê que a coisa era pesada. E depois continua até Malaquias, né? E a gente vê ali que o último livro do Velho Testamento de Malaquias, o povo já não fazia aquilo que Deus mandava, com perfeição, né? O sacerdote já tinha profanado. Eles entregavam animal cego, coxo, sujo, de qualquer maneira para Deus. E aí Jesus vem, aí Deus vem, em João 3,16, e Deus ama o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para todo aquele que não pereça, mas tenha a vida eterna. E vem com o seu Filho único, amado, e entrega por mim, por você. Né? E nós estamos aqui, simplesmente para louvar, para adorar, para engrandecer o nome do Senhor. Amém? Que vocês venham ter uma terça-feira abençoada, uma semana abençoada aí, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Eu fico até constrangida quando eu começo a ler a palavra do Senhor e vejo que os nossos irmãos israelitas passaram e o que eu e você no dia de hoje passa. Né? E muitas vezes a gente não consegue. Não consegue, igreja. A gente ainda reclama. Eu falo por mim, ó. Tem dia que eu falo, Senhor, vai estreito. Mas glória a Deus que nos amou, amou a mim e a você, antes mesmo, né? Da gente se entregar por ele. Ó, Deus abençoe vocês, que vocês venham ter um dia abençoado, uma semana abençoada aí, em nome do Pai, do Filho e do Santo Deus, fica na paz. Deus abençoe.